Boa tarde, estimadas e estimados colegas. Hoje a nossa conversa vai continuar na área da atração dos talentos. Já falámos aqui um bocadinho de Employer Branding, já falámos de Talent Acquisition, já falámos de atração de talentos e vamos continuar um bocadinho nessa área para falar de dois conceitos que são absolutamente fundamentais hoje em dia na gestão das pessoas nas organizações. O conceito de Employer Branding e o conceito de Employer Value Proposition, ou EVP, ou Proposta de Valor do Empregador. Começando pelo Employer Branding, é um conceito que eu trabalho há muitos anos e que na prática passa pela criação de uma marca de empregador, passa pela criação de uma estratégia de comunicação externa e interna daquilo que é a alma da organização, do seu ADN, do seu propósito organizacional, dos seus valores, da sua cultura, isto é, da sua proposta de valor. Esta comunicação é feita sempre com dois objetivos. Um objetivo externo, no sentido de atrair as pessoas que nós queremos atrair para a organização e também com uma forte componente interna, para reter as pessoas que nós queremos reter na organização. Aliás, diga-se que a minha experiência na área do Employer Branding, o maior resultado foi o orgulho de pertença que a marca criada numa empresa farmacêutica onde eu trabalhei criou nas pessoas da empresa. Mais do que a capacidade de atração, foi a capacidade de retenção e de orgulho de pertença na empresa. Estas estratégias de Employer Branding, que são estratégias de comunicação, como vos disse, têm duas componentes, uma componente externa e uma componente interna. Mas têm um conjunto de orientações que são fundamentais. A primeira é que têm que estar alinhada com a cultura da organização, com o seu ADN. Uma estratégia, uma imagem de marca que não esteja alinhado com aquilo que é a cultura da organização, que não seja potenciada e não potencie este conjunto de valores que fazem parte da cultura da organização, falhará seguramente. E falhará porque a marca, os grandes embaixadores da marca são as pessoas que lá trabalham, e se as pessoas não se revirem naquilo que é a marca de empregador, não a comunicam, desvalorizam-na, consideram-na falsa e, portanto, nela não terá nenhuma hipótese de sucesso. Tem que estar também alinhado com os propósitos, os objetivos estratégicos da empresa, tem que ter um posicionamento diferenciador, tem que ter muito a ver com aquilo que é a alma da organização, a forma de estar da organização. Se a cultura é uma cultura muito criativa, a marca não pode ser uma marca muito formal. Se a cultura é uma cultura muito formal, a marca não pode ser uma marca muito criativa. Tem que ser abrangente, integrada, consistente e continuada. Uma marca não se faz para 2 dias, não é uma estratégia de curto prazo, é uma estratégia de médio e longo prazo e, portanto, precisa de ser algo que seja trabalhado durante muito tempo. É preciso que tenha notoriedade e adesão, e aqui a adesão é fundamental, e é preciso também, um dos aspectos que é fundamental, é que haja um claro alinhamento entre aquilo que que a marca transmite e a realidade da organização. Ou seja, a marca tem que fazer o walk the talk. E é neste aspecto que é fundamental também, porque se a marca for uma marca completamente dissociada daquilo que é a realidade da organização, os tais embaixadores da marca, os tais colaboradores da empresa não a transmitem e consideram-na falsa. Aliás, há alguns trabalhos que indicam que o melhor mix é 80% realidade e 20% aspiracional. Uma boa marca é uma marca que, por um lado, transmite aquilo que é a organização, na verdade, mas ao mesmo tempo também cria e define alguns objetivos, algumas aspirações daquilo que a organização gostaria de ser. E convém ser 80 real e 20 aspiracional, porque se for ao contrário, 20 real e 80% aspiracional, então as pessoas pura e simplesmente não acreditam e não a transmitem. A marca de empregador é fundamental
e é um processo de marketing, no fundo é algo que não é dos recursos humanos. Muita gente pensa que a marca de empregador é um processo de recursos humanos. Não é um processo de recursos humanos. É um processo onde a área dos recursos humanos tem um papel fundamental, mas não é um processo de recursos humanos. É um processo de toda a organização, que tem que ter o envolvimento de toda a organização, tem que ter o endorsement do CEO, do management team. É fundamental que isto aconteça. Passa por coisas como a definição de uma imagem externa, uma estratégia de comunicação externa, uma estratégia de comunicação interna, tudo o que são as intranets, os sites, os suportes documentais, as apresentações, tudo isso passa a estar impregnado pela marca e é fundamental que assim seja. Passa por roadshows nas escolas, enfim, passa pela comunicação interna, pelos eventos internos. Tudo isto é desta forma que se vai construindo a marca de empregador, quer de uma forma interna, quer de uma forma externa. Como vos disse, a marca assenta naquilo que é o ADN da organização, assenta naquilo que a organização tem para oferecer aos seus colaboradores. E isto que a organização tem para oferecer aos seus colaboradores é um outro conceito fundamental, que é o conceito de Employer Value Proposition, EVP, muito conhecido por EVP, mas que em português se diz a proposta de valor do empregador. Esta proposta de valor é algo que na gestão de recursos humanos ainda tem que ser muito trabalhada. A maior parte das pessoas nas organizações acham que a proposta de valor de uma organização passa essencialmente pelo salário que essa organização oferece aos candidatos. Quando, na maior parte das vezes, aquilo que motiva um candidato a ir para uma organização são outras coisas que não meramente o salário. O salário é sempre uma componente importante, mas há componentes muito mais importantes, como sejam, por exemplo, o líder que a pessoa vai ter, a cultura da empresa, a imagem da empresa, a função que a pessoa vai fazer, se é uma função mais rica, com mais autónoma, mais autonomia ou não, o tipo de ferramentas que a pessoa vai ter, as possibilidades de formação, as possibilidades de desenvolvimento. Portanto, há um conjunto integrado de aspectos que são fundamentais. E neste aspecto do EVP é muito importante perceber se a figura que está a seguir, porque é a figura que transmite a ligação entre o Employer Value, entre o Employer Branding e o EVP. O Employer Branding assenta completamente sobre o EVP. E o EVP é um conjunto integrado de benefícios que a organização oferece às pessoas que lá trabalham, benefícios esses que vão muito para além daquilo do mero salário. O EVP é fundamental para dois aspectos. É fundamental porque é fundamental para atrair pessoas, é com um bom EVP que eu consigo atrair os candidatos que quero atrair, e é fundamental para reter as pessoas que eu quero reter. Na prática, quando nós fazemos uma proposta a um candidato, por exemplo, esse candidato compara o EVP que nós lhe estamos a oferecer com o EVP da empresa onde ele está. E o que é que ele compara? A função, o líder, a equipa, o desenvolvimento, a carreira, o salário. Tudo isto ele vai comparar com a empresa onde está. Se a proposta que eu tenho para lhe fazer é qualitativamente melhor, provavelmente a pessoa muda. Se a proposta que eu tenho para lhe fazer é qualitativamente pior, provavelmente a pessoa não muda. Da mesma forma, quando eu tenho alguém da minha empresa que recebe uma proposta externa, é a mesma coisa. Ele vai comparar a proposta de valor que esta empresa lhe oferece neste momento com aquela que a nova empresa lhe poderá oferecer. E é desta comparação que ele sai ou não sai da organização. É por isso que eu digo, estimadas e estimados colegas, que o EVP é fundamental e é o cerne da gestão de recursos humanos. Aliás, eu costumo dizer que um bom gestor de recursos humanos é essencialmente um bom gestor de EVP, porque é com o EVP que ele atrai e é com o EVP que ele retém. Ficamos por aqui, obrigado e até daqui a uns dias.